Fique à vontade. O podcast de quem está lado a lado com o trabalhador vai começar. Um espaço para mostrar as lutas e conquistas de um dos sindicatos mais atuantes e com maior relevância do interior do Brasil. Informação, debate, entretenimento, bate-papo, conversas francas, olho no olho, assuntos importantes para o trabalhador, para o cidadão, para o ser humano, você vê aqui. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, envolvente. Está no ar, o podcast do trabalhador. Metabase na cidade. O assunto hoje é AIDS, um tema muito polêmico, principalmente nos anos 80, atravessou gerações e hoje. Quais são as informações que você precisa saber sobre a AIDS? 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS. E hoje, no nosso podcast especial, o Metabase na Cidade, recebemos uma das figuras mais importantes em relação à questão não só da AIDS, mas em relação à infectologia como um todo. E é o nosso convidado que eu te apresento a partir de agora. Vem comigo nesse especial que você vai ter muita informação. Senhoras e senhores, conosco, a partir de agora, no Metabase na Cidade, nosso diretor, Danilo Cândido, a quem eu cumprimento, e também o médico infectologista, doutor Franco Nero Tristão, ele que é o coordenador de um projeto, seria uma instituição, seria uma autarquia, um órgão? Na verdade, funciona como um ambulatório. Um ambulatório, né? Então, é isso, é um ambulatório, eu já vou aqui aprendendo um pouco mais e dividindo isso com vocês. O doutor Franco Nero coordena a SAI-CTA. SAI é o Serviço de Atendimento Especializado, CTA não sabia, é o Centro de Testagem e Aconselhamento. Que vem a ser isso e o que isso tem a ver com a AIDS? Seja bem-vindo, doutor Franco Nero, uma alegria recebê-lo. Bom dia, Návio, bom dia, Danilo, bom dia a todos que acompanham esse podcast. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? O SAI-CTA, na verdade, ele é um serviço de assistência especializado bem no HIV/AIDS, né? Então, é onde esses pacientes são acompanhados, onde esses pacientes retiram a sua medicação para o seu tratamento, onde a gente faz exames frequentemente para avaliar CD4 e carga viral, né? O CD4 é a nossa célula de defesa, que a gente precisa ter em alta, né? E a carga viral é a quantidade de vírus que nós temos por ml de sangue, né? Então, são 2 exames importantes. Então, o SAI-CTA, ele tem isso, ele tem esse objetivo, acolher o paciente HIV, fazer as testagens na população em geral, né? Aqueles que, porventura, vierem a ser positivos já são acompanhados rotineiramente, para que a gente possa, quanto mais cedo, devolver o sistema imunológico que o HIV acaba destruindo. É isso, Danilo. Você fala em nome da entidade, essa proposta do Metabase na Cidade, né, essa orientação vinda por parte do presidente Diego Hilário em trazer informação, em trazer conteúdo para os trabalhadores, para os associados, para os dependentes. E um tema importante, né? Dado o que foi no passado, mas ainda hoje está aí presente na sociedade, que é a questão da AIDS. Nada melhor do que ter um especialista aqui para falar com a gente, né? Com certeza, a gente agradece a presença do doutor. Então, para a gente é importante esse podcast que o sindicato vem criando sobre a saúde. A gente sabe que hoje, quando a pessoa ela se pega com qualquer tipo de doença, ela se assusta porque ela não está preparada para viver aquela, como se diz, aquela situação. Então a gente, mais que é justo, uma pessoa conhecedora, uma pessoa que, como se diz, sabe mais que ninguém em catalão para estar falando isso para a gente, não só após a contaminação, mas também as prevenções, né, que também são muito importantes.
E quando a gente traz um especialista, que a gente toma uma aula aqui até para nós também, a gente fica muito satisfeito e feliz, porque a gente sabe que também a gente quer que nenhum tipo de doença que a pessoa pega, mas que quando chega a esse momento ela esteja preparada e sabe os caminhos que ela tem que tomar. Então, e aí o doutor está aqui, a gente agradece a presença dele, que com certeza que vai ser uma aula para todos os nossos associados, para a comunidade e para nós também da diretoria. Pois é, rapidamente sobre os números da AIDS, a gente fez uma pesquisa rápida aqui, doutor. No mundo, em torno de quase 40 milhões de pessoas têm AIDS, 36,7 milhões de pessoas no mundo. E o que eu fiquei impressionado é que 20 milhões tratam, ou seja, 10 milhões de pessoas não fazem nenhum tipo de tratamento. E aí é onde é que entra esse trabalho desse ambulatório qual o senhor coordena. Eu, assim, quando fiquei sabendo, fiquei impressionado. Mas existe isso para o paciente de AIDS no Brasil e em Catalão, principalmente esse aconselhamento. Aí eu fiquei pensando, que equipe que faz isso e a importância disso para a vida, para a qualidade de vida do paciente. Como é que se dá isso na prática? Bom, na verdade, assim, primeiro os números, depois... os números. Na verdade, são 36 milhões, né? 36,7 milhões de pessoas, isso no mundo inteiro. É de assustar realmente esse dado dos 10 milhões que não fazem tratamento, porque geralmente tem pessoas que se afastam do tratamento. Então, é uma coisa a ser trabalhada, né? E quando a gente fala no aconselhamento, é justamente isso. Quando a pessoa vai receber o diagnóstico, né? Quando ele nos procura no CTA, existe toda uma equipe lá para abraçar essa causa. Então, a gente recebe esses pacientes, pratica todas as informações necessárias que ele precisa, né? Então, nós temos uma equipe composta por vários profissionais, é uma equipe multiprofissional. Nós temos enfermeiros, nós temos biomédicos, nós temos assistente social, nós temos farmacêutico, nós temos psicóloga, né? E a gente faz esse atendimento lá diariamente, no intuito de fazer todo o acompanhamento, o esclarecimento, né? E o interessante é que um dos principais focos do SAI-CTA é a testagem da população em geral. Então, a gente sempre estimula aquela pessoa, o cidadão em si, a passar lá no CTA, faz os testes rápidos lá que nós temos, né? Qual o tempo médio para se saber o resultado? O resultado é 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Entendeu? É uma coisa muito prática. Então, a gente testa HIV, nós testamos sífilis, nós testamos hepatite B e nós testamos hepatite C. Na verdade, hoje, aqui em Catalão, esses testes rápidos estão basicamente em todas as unidades de saúde de Catalão, entendeu? Então, não fica restrito. Não fica restrito ao CTA. Antigamente era só o CTA, mas depois a gente descentralizou esses exames. Em relação a... Você iria colocar a questão da forma de transmissão, né, Danilo? Isso, porque gera muita dúvida, doutor, porque assim, a gente sabe que na realidade, hoje, no mundo, ainda mais esses jovens, muitas festas, é inevitável acontecer de ter a relação, isso é inevitável, entendeu? Mas assim, qual que são os meios de transmissões? É através só da relação, ou tem outras coisas que pode transmitir, mesmo não acontecendo na relação, que gera essas dúvidas, né? Que se é só através de uma relação que exige a transmissão, você tem mais outras formas de transmitir. Hoje, a relação sexual ela é o principal meio. A grande maioria das pessoas elas se contaminam por uma relação sexual desprotegida, né? E é muito comum o ser humano ele tem relações sexuais com muita frequência, né? Então tem pessoas que têm vários parceiros, que têm várias relações ocasionais, né? E isso pode acometer. Hoje ainda é importante a gente falar sobre os usuários de drogas injetáveis, que é muito comum também, né? Esse tipo de transmissão. Não só de HIV, mas de todas essas doenças que eu te falei, as hepatites, a sífilis, né? Até Chagas pode ser transmitido assim.
E, antigamente, um dos grandes gargalos que se tinha para transmissão era também a doação de sangue, né? Então, desde a década de 90, todos os hemocentros do Brasil, eles fazem essa testagem também, não só para esses 4, mas tem várias outras doenças que são testadas. Antes de uma pessoa doar sangue, a amostra de sangue era testada. Se houver alguma positividade nessa testagem, essa amostra já é descartada e o doador, o dono da amostra, ele é notificado a procurar assistência. Tá, em relação aos sintomas, sintomas que a pessoa de repente pode estar sentindo e ela pode ter uma dúvida para ir fazer o teste. Que sintomas seriam esses os principais? Hoje os sintomas que mais chamam atenção no HIV é o emagrecimento excessivo. O paciente vai começando a perder peso muito rapidamente, em pouco tempo, espaço de tempo. Pessoas que do nada começam a ter o sapinho, né, que era só comum em nenéns, né, e o adulto ele não é comum ele ter a monilíase oral, que é o sapinho. Então é um indicativo. Pacientes que fazem algum outro tipo de doença também, a gente tem que procurar. Algum tipo de pneumonia atípica, algum tipo de tuberculose, né? Todas são algumas doenças que podem acontecer no ser humano e que a gente tem que fazer uma pesquisa. Mas assim, o paciente que tem emagrecimento excessivo, o paciente que está mais de mês com febre, o paciente que está mais de mês com diarreia, é imperioso ele fazer o teste, né, de HIV para justamente a gente avaliar o status sorológico dele. Eu acho que cabe, mais uma vez, e nunca é demais a gente falar o que é AIDS e que vírus que é esse e o que ele provoca, né? Esse vírus, né, a doença do HIV, ela começou no início da década de 80. Já uma separação, desculpa, mas HIV e AIDS, já vamos separar isso. Sim. HIV é o seguinte, quando eu sou portador do HIV, mas não tenho a doença ainda, não tem manifestação da doença. Isso quer dizer que ainda o meu sistema imunológico consegue me proteger. Agora, ao período de 8, 10 anos sem tratamento, o sistema imunológico vai perder a guerra, né? O HIV ele é um vírus que ele precisa da nossa célula de defesa para se reproduzir, para se replicar, né? Então ele entra dentro da célula, ele acopla no material genético dessa célula, ele faz um material genético dele, depois essa fita de material genético ela é repartida. Tem uma enzima do vírus que faz, e cada pedacinho desse material genético forma um novo vírus. Quando ele sai da célula, ele mata a célula, porque ele estoura a célula, né? E isso é o que vai acontecendo, é uma guerra silenciosa num período de 8 a 10 anos. Quando você chegar nesse período e você tiver a sua célula de defesa, que é o macrófago, o linfócito CD4, ele ficando baixo, ele deixa de proteger. Aí vem as famosas doenças oportunistas. Nesse estágio, você já está classificado como AIDS. É a síndrome da imunodeficiência adquirida. E assim, doutor, que é assim, uma pessoa, vamos lá, portadora da AIDS, que seja, dando exemplo, ela sem tratamento, o que pode ocasionar, e ela com tratamento que pode melhorar, não sei, enfim, se é a palavra certa de eu falar, entendeu? Porque às vezes alguma pessoa ela fez o exame, mas ela pensa assim, eu não estou sentindo nada, por exemplo. E ela leva aquilo e não continua o tratamento. Qual que é a diferença? E aquela que, não, eu vou tratar, eu vou me cuidar. Qual que é a diferença do tratamento para aquela pessoa que não tem tratamento? E desculpa ainda, complementando, a pessoa que está no tratamento, ela também passa a doença para frente? Bom, vamos lá. Eu costumo brincar com meus pacientes que eles vão morrer com 96 anos quando o avião cair na cabeça deles, eles estão lá no Panamá. Então, assim, é uma diferença enorme e gritante, porque o paciente que faz o tratamento corretamente, o paciente que faz as suas avaliações corretamente, mantém a sua carga viral indetectável, ele tem uma vida normal, basicamente tudo normal. Ele pode até se casar, ele pode ter filhos,
ele pode trabalhar, ele pode fazer os projetos, ele pode estudar normalmente. A vida normal. Agora, o fato de você ser HIV e desprezar esse diagnóstico, aí é um grande risco. Aí eu também costumo brincar. Você está com 38, armada, apontada para sua cabeça, pronta para dar o tiro. Porque quando você entra em estágio de AIDS, você está adoecendo de uma maneira que sua vida já está sendo colocada em risco. Então, para eu conseguir detectar o vírus e tratar a imunodeficiência, é uma coisa mais difícil, mais arriscada. Então, assim, quem tem o diagnóstico e não faz tratamento tem que pensar muito bem nisso. Porque não estar sentindo nada não significa que a doença não vai complicar, ela vai complicar. O HIV é uma coisa que eu costumo falar muito, ele exige disciplina do paciente. Então, assim, se eu tenho um diagnóstico, o tratamento ele já é instituído, o acompanhamento ele já é feito, para que você não chegue nessa fase de AIDS, onde você já coloca a sua vida em risco. Com relação o paciente que faz o tratamento, se ele ainda transmite. Não, porque você doutor, o senhor acabou de colocar a respeito da pessoa ter uma vida normal, ter família, ter filhos, isso. Né? Aí tem essa preocupação. E os filhos, como é que vai ser? Né? Então, na verdade, é assim, ó, o paciente hoje que está indetectável, ele não transmite o vírus. Só que aí eu vou colocar uma coisa muito séria, entre aspas. Isso não é indicativo, a gente não orienta a abandonar o uso do preservativo. Por que disso? Porque às vezes, em primeiro lugar, às vezes você pode ter uma coisa que a gente chama de escape viral. Às vezes, você tomando, o vírus ele dá uma escapada lá e dá uma circulada. Então tem que olhar isso. Aí ele se torna transmissor novamente. E a questão da não transmissão e o uso do preservativo, ele também não é só para o HIV. Ele é para uma gama de infecções sexualmente transmissíveis. Então evita aí você pegar uma hepatite, um linfogranuloma, uma sífilis, entendeu? E outra coisa, com relação aos filhos, é assim. Antigamente nós fazíamos, tem todo um planejamento familiar. O paciente com HIV, ele pode formar uma família. Para isso tem todo um protocolo, toda uma coisa. Existem clínicas especializadas em purificar o sêmen, tirar o vírus do sêmen, entendeu? Então, para que a parceira que não tem HIV, ela possa ser engravidada, né? Então, assim, é importante. Mas hoje a gente vê muitos pacientes que estão tendo família, estão tranquilos, estão vivendo suas vidas normais. E assim, doutor, hoje, vamos falar que nós temos os números mundial, né? No caso, que vem crescendo a cada ano. Em Catalão, vocês têm esse número em Catalão, de quantas pessoas contaminadas, e se vem crescendo nesses 2 últimos anos, ou se vem mantendo dentro da regularidade, como que está hoje na cidade de Catalão? Hoje, assim, o CTA não atende só Catalão, ele atende a região toda. Hoje nós temos aproximadamente 620 pacientes em acompanhamento. O grande e interessante também é que nós temos a PrEP sexual, que é uma medicação de prevenção, nós temos mais de quase 300 pacientes já em uso de PrEP sexual, né? Mas em torno disso nós temos aí no SAI-CTA aproximadamente 620 pacientes em tratamento. O Danilo colocou, e eu também tinha ouvido falar isso, que em determinada época eu já ouvi dizer que há um aumento, assim, as pessoas têm que se preocupar com a AIDS, né, ou não, porque tem gente que fala, não, já tem um tratamento, é como se, quando se fala que vai ter vida normal, parece que as pessoas ficam relaxadas, ficam tranquilas quanto a isso. Não é para tanto, né, doutor? Quando você fala assim, tem o tratamento, não mata mais, você tem que pensar o seguinte, se você adquiriu HIV, você vai estar amarrado num tratamento o resto da vida, entendeu? Não adianta, até hoje, infelizmente, não se conseguiu achar cura
Vacinas que estão sendo pesquisadas. As vacinas elas podem servir só para quem não tem HIV. A vacina é um método preventivo, ela não serve para tratamento, né? E até hoje não temos uma vacina eficaz. Eu sei que tinha uma vacina que estava em estudo 3, se eu não me engano, que é um estudo já mais avançado, mas até hoje a gente não tem nada de concreto nisso. Eu acho que o Danilo já ia colocar algo desse, que a gente já conversou sobre isso, esse corporativismo que existe no mundo. Não é interessante também para a indústria não descobrir a cura da AIDS? É uma hipótese, né, Nave? A gente tem essas... É uma teoria. A gente tem essas teorias. Mas, assim, como eu penso num assunto, a gente estuda bem esse assunto, porque quando você fala que o vírus ele esconde dentro da gente, ele não esconde como vírus, ele esconde como material genético, lá nos nossos gânglios, em algumas células. Quando ele está dessa maneira, não existe como a medicação não tem como você tratar isso aí, entendeu? Então, esse é um X da questão. O HIV hoje, ele não tem cura, por quê? Você usa medicação que bloqueia a replicação de um vírus, né? Mas você não retira o vírus. Mas você não consegue retirar o vírus do que a gente chama de ninho do vírus. Lá a medicação não chega e ela não tem como atuar. Esse que é o grande problema do HIV. A grande questão. Em relação a tempo, o senhor colocou mais cedo a respeito desse tempo, até o Danilo colocou, em termos de 10 anos, por exemplo. Esse é um tempo, vamos dizer, a pessoa adquiriu o vírus, tempo médio sem tratamento, 10 anos? De 8 a 10 anos. Varia, claro, de organismo, né, para organismo. Então você tem uma infecção... Isso não mudou? Sempre foi assim? Sempre foi assim. Né? Isso é uma infecção latente, onde você não tem sintomas nenhum, né? Agora, chegando em 8 a 10 anos, você já vai começar a ter a imunidade já, você já vai entrar num estado de imunodeficiência. E hoje, com o tratamento e com os medicamentos que tem, a pessoa consegue ainda se chegar no estágio avançado desse? Não, com o tratamento não. Só quem não faz o tratamento. Só quem não faz o tratamento. Quem não faz o tratamento está assinando um risco. Não, pois eu digo assim, a pessoa ficou 8, 10 anos, aí já está naquele estado crítico, ela começa a fazer o tratamento. Sim. Aí ela tem uma possibilidade de retomar, né? Sim. Porque às vezes se esperar a coisa... Não, aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você inicia o tratamento específico para o vírus, e aí você vai tratar a doença causa do HIV, ou seja, a infecção oportunista do HIV. Sim. E é interessante a gente falar que não só quadros infecciosos que o HIV pode fazer, o HIV também pode abrir quadros de tumores, que são os linfomas. Então, assim, tem muito paciente que quando vai abrir seu estágio de AIDS, ele abre com câncer, ele não abre com infecção. Então é uma coisa bem mais complicada. Está avançado. E já está bem avançado. E assim, doutor, como que funciona o tratamento? É só através de medicação? Com quanto tempo ele faz outro tipo de exame para ver como é que está? Como é que funciona esse tratamento em si para quem já tem a doença? Hoje, quando o paciente vai iniciar tratamento, né? Então, assim, ele já acabou de receber o diagnóstico de HIV, ele é soro positivo. Ele já passa por uma triagem, já passa pelo psicólogo, o acolhimento. É aí que vem o acolhimento, né? Passa pelo assistente social e a gente já inicia esse tratamento. A gente já faz a dosagem da carga viral e a gente já faz a dosagem do CD4. Agora é interessante que eu vou puxar uma sardinha para o CTA. O nosso CTA hoje, já começamos a fazer a nossa carga viral aqui. Entendeu? Nós temos um aparelho já. Então, assim, antigamente a carga viral era colhida e mandada por assim em Goiânia. Hoje, a gente já tem a biomédica responsável, que é gabaritada para fazer o exame aqui, e nós temos aparelho dentro do CTA. Então, hoje, eu consigo uma carga viral basicamente no mesmo dia. Olha só. O que levava 15 dias para acontecer. Esse investimento para um equipamento desse foi via o quê? Estado, Ministério da Saúde. Sim. Foi via União. Isso é importante. Então, o que é? Hoje, além de nós fazermos a carga viral no CTA do HIV, nós fazemos a carga viral da hepatite B, da hepatite C, e fazemos também o VDRL para sífilis lá. Tudo em catalão. Tudo em catalão. Além disso, nós temos também
a carga viral para gonococos, né, e clamídia também. Então é muito importante. Então o CTA evoluiu bem. Está bem preparado. Isso, né? Então é isso, Danilo, nosso tempo já esgotado. A gente quer agradecer muito a presença de um especialista aqui hoje, deixar o espaço aberto, inclusive, para as considerações finais. E o que é importante para o nosso associado, para o dependente, para Catalão e região, o mundo inteiro saber, porque nós estamos na grande rede, né? E a proposta do Metabase na cidade é trazer este nível, esse tipo de conteúdo, com esse nível para a nossa audiência. A gente fica muito feliz em ter um profissional do nível, né, do gabarito do Dr. Franco Nero, que é conhecido e reconhecido em Catalão e na região do estado de Goiás pelo trabalho que faz aqui conosco. Então, muito obrigado, Danilo. Agradecer o doutor aí. Mais uma aula, né? Porque esse negócio falou importante. Nós está ciente, né? Porque às vezes as pessoas, quando ela pegar um resultado, ela vai assustar, mas se ela tiver por dentro tudo isso que o doutor falou aqui, ela vai se tranquilizar. Mas claro que o mais importante é tentar se prevenir para não acontecer. Mas se acontecer também, que a gente sabe que está sujeito, o cara está preparado, e eu achei muito interessante quando o doutor falou desde psicologia, psicólogo, porque eu acho que também um pouco da doença que mata a pessoa quando ela pega o resultado, né, doutor? Eu acho que ela assusta um pouco. Verdade, né? Mas aí o doutor dando uma aula aqui que existe, que ela vai viver uma vida normal, isso ao mesmo tempo tranquiliza. Mas não deixe de se cuidar também. E esse é o mais importante. O sindicato está aqui para apresentar isso para você. É isso. E obrigado, doutor, mais uma vez, mais uma aula para nós todos aí. Só fazendo uma observação antes das considerações, quem assistiu o filme do Cazuza, que é uma das figuras mais emblemáticas no Brasil em relação a essa questão da AIDS, né? No filme que fala da vida dele, um dos momentos mais, assim, também fortes que tem é quando ele pega o resultado, né? Ele sai correndo na praia. Quem ainda não viu, vale a pena conferir aí a história do Cazuza, que foi um dos símbolos no Brasil, né? Em relação a essa questão toda, que segurou até um ponto, quando viu que não tinha jeito, ele assumiu mesmo, né? E mudou um paradigma, né, em relação à visão das pessoas, que é algo sério, precisava de ter um olhar para aquilo. E informação é tudo, é o que a gente trouxe. Muito obrigado pela presença. O que é importante o povo saber sobre a AIDS, e bom demais saber sobre o CTA, sai aqui conosco. Muito obrigado, doutor. Só terminando, uma coisa que eu acho muito importante. Antes de você pegar a AIDS, você pode prevenir não pegar a AIDS, que é justamente o uso da camisinha, do preservativo. Mas se você é uma pessoa que tem uma vida sexual bem ativa, às vezes uma vida sexual desregrada, ou seja, você está com chances de adquirir o vírus, o CTA também tem uma medicação que é prevenção para o HIV, que é a PrEP sexual. Nós fazemos acompanhamento dessas pessoas, nós temos ali em torno de 320 pessoas também acompanhando com PrEP sexual. Ou seja, eu não tenho HIV, mas eu tenho um remédio que eu posso tomar diariamente, ou programar uma tomada, que a gente chama de PrEP sob demanda, para que, se eu me incorrer num risco, eu não pegar o HIV. Então, hoje, a gente tem essa medicação, o Brasil inteiro lança, e eu falo todas as vezes para a gente estar divulgando a PrEP. Quem precisar, quem quiser fazer o uso da PrEP, é só nos procurar lá no CTA, que a gente faz o acompanhamento também. Tá joia. E como foi colocado, está também disponível aí, né, o teste em todas as unidades de saúde, que é muito importante. Muito obrigado, doutor Franco Nero, coordenador da SAI CTA. SAI é o Serviço de Atendimento Especializado do CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento, disponível gratuitamente em Catalão, na Avenida 20 de Agosto, ali ao lado do SAMU. E, mais uma vez, como o Danilo colocou bem, mais uma aula aqui para nós, e tenho certeza para todos vocês também. Muito obrigado, nosso produtor Tiago. Hoje eu não vou esquecer do nosso mestre. Teve um perrengue esses dias aí. Melhoras, meu irmão. Tamo junto aí, firma. Tá firme conosco aqui. Muito obrigado. E um agradecimento sempre mais especial a você que nos acompanhou. Curta, compartilhe, comente, se inscreva aí no nosso canal para que você seja notificado assim que a gente entrar com conteúdo novo como esse. Grande abraço. Semana que vem a gente volta com mais um Metabase na Cidade. Em breve tem mais Metabase na Cidade, o podcast do trabalhador. Não perca nenhum episódio. Ative o sininho, siga nosso canal, curta e compartilhe.